A paranoia dos cristãos, Red Pill, mano bíblico. Vamos ver aqui, né, pô, que tem muito. Tem uns caras que é muito loucão, meu, de Red Pillado, assim, tudo mais, né, porque os caras querem pagar, pagar, tipo, do BTS e tudo mais, do extremista e tudo, né, pô? Mas vamos ver aqui. Você já ouviu falar do termo Red Pill, onde as pessoas que colaboram com essa ideia Não, se imagina, baseiam no pô. filme Não é Matrix, como se esse termo defendendo a também fosse ideia de odiado se pelo mundo inteiro, né, despertar do ultimamente. sistema. Muitos cristãos estão seguindo essa Ultimamente não, ideologia, hoje mas a verdade ele é tá que meio esse esquecido, mas, despertar do pô, mano, lá pra sistema está afastando 2022, muitas pessoas do 2021, evangelho de 2022, Cristo. 2023, caramba, hein? Só se falava disso. A paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico, Também, e pô. se você é uma dessas Também. pessoas que eu citei, ou apenas clicou no vídeo por curiosidade, fica comigo até o final que eu vou te mostrar a capa invisível de Satanás por trás desses homens iludidos. Já vai mostrar aqui a verdade, pô, vai expor a mentira. A mensagem de Matrix e o mundo real. Antes de entendermos tudo, precisamos voltar para 1999, o ano em que Matrix foi lançado. Matrix, um filme onde o personagem Neo está Eu quero jogar insatisfeito com bastante a sua esse vida e jogo do procurando Homem-Aranha, o respostas, Spider-Man porque ele começa a ver o mundo como algo PS4 artificial. primeiro. Eu Na não sua joguei o primeiro, eu tentativa jogo de mais descobrir a Morales. Mas verdade, o mais ele Morales é acaba muito se ruim, pô, encontrando a com história. Morpheus, O que lhe gameplay é apresenta muito bom, mas duas a história não pílulas de dá. cores diferentes, uma pílula azul e uma pílula vermelha. Morpheus promete a Neo mostrar essa verdade oculta, caso ele escolhesse a pílula vermelha. E se ele tomasse a pílula azul, iria viver na mesma vida. Quando ele toma a Sim, viver pílula na vermelha, mentira, na vê o que falsidade. acontecerá com o mundo e tudo que ele terá que enfrentar. E não me levem a mal, mas eu concordo muito com essa ideia na questão bíblica. Lá em João Sim, capítulo 8, versículo 32, Jesus porque a Bíblia mesmo nos fala muito diz: disso, né? De você quando querer viver na vocês mentira conhecerem a ou verdade, querer. ela vos Ou, libertará. Aqui nessa se passagem, você quer Jesus viver nos na mostra verdade ou na que Ele é a mentira. Na verdade e é mentira o caminho, que a vida você só eterna não vai, está em né? seguirmos as nossas Viver próprias na vontades e viver no falsidade, sistema que foi posto sem ter a por este verdadeira mundo, alegria, na mas na ideia de verdade que nada errado se te faz vai ter feliz. muito A menos verdadeira desafios, vida vai não é ter muito menos somente de prazeres trabalho, e muito mais conforto, é ter consciência do sofrimento, que é o pecado, infelizmente. renunciar a si Mas mesmo você pelo e menos carregar a vai sua cruz ser. dia após dia, Você se pelo menos vai ser afastar uma da vida pessoa carnal verdadeira, e uma viver a pessoa vontade íntegra, de justa, Deus. boa, 26 anos que não vai após o se vender lançamento do filme, faz um bom tempo em que pro, a internet vem usando esse termo para definir pras uma mentiras pessoa desse que é mundo. forte, inteligente e fora do sistema desse mundo. E existem outras ideias e figuras do cinema muito utilizadas também, como Patrick Bateman, de Psicopata Americano, o meme do Giga Chad do Sim, Sigma, Tyler Durden do Clube da Luta, Thomas Shelby de Peaky Blinders e dentre também. outros. Embora eu possa esconder meu olhar frio, e apertando minha mão você sinta minha carne, Olha, e pô, até esconder meu eu olhar quando tô frio, offline, e aqui ó, apertando eu minha quando tô mão você offline, pô, sinta vocês minha ficam vendo aí, carne, e até pense que temos o mesmo estilo de vida, eu simplesmente não existo. E eu quase consegui! Ele olhou torto pra mim. Não é uma boa ideia olhar pra Tommy Shelby dessa forma. Nossos pais eram ai os que nossos medo. exemplos de Deus e se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis e Aham. provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer. Não é? Nós não precisamos dele. Cala a boca. A visão distorcida de o que é ser homem. O termo Red Pill é filosófico e até mesmo um pouco bíblico. Isso levou ao surgimento dos cristãos Red Pill. Nesse caso, alguns ensinam que ser assim é guardar valores essenciais, como se relacionar depois do casamento, se afastar de coisas É. imorais e liderar na família como Cristo liderou a igreja. E bom, nada de errado, 100% bíblico. Mas seria bom se fosse apenas isso, né? Porque na É, verdade, a internet criou uma imagem cada vez muito mais vai errada do criando que é uma imagem despertar para a errada, cada vez realidade e mais o que é for ser um distorcendo e homem. tudo, né? Eles exaltam a ideia de conquistar bens materiais, ter o shape perfeito, ser frio e calculista. Você E ter pior várias ainda, mulheres, tudo mais, incentiva a maltratar as tratar mulheres os que nem como se nada e todas tudo. fossem imorais. Na teoria, é para ser um movimento onde defende o valor de um homem perante um mundo feminista, mas na prática é completamente diferente. Exato. O ego e o egoísmo dos homens que guia eles. Essa visão de mundo, em vez de evoluir os homens, na verdade, os tornam cada vez mais crianças na fé. Ter um coração Exato. frio, Ficam- ser alguém que não fala muito, Ficou ter o sendo rosto e a rotina judiado de aí Patrick por Bateman, causa. não significa que você é um homem Ficou forte e sendo maduro. judiado assim por causa Mesmo a Bíblia de dizendo mentiras que e o homem tudo de mais, Deus e é acabam valente como um leão, se cegando ela em também outras nos ensina mentiras que a assim pra nossa conduta deve tentar ser de amor, sentir de alguém, tentar perseverança, sentir de seguido. respeito Mas pelos acabam outros. Teve um vídeo, acabam inclusive, que eu falei se literalmente afastando sobre cada vez isso. mais da Eu mentira, vou da deixar um card aqui em falsidade. cima caso queira ver depois.
Mas um dos ensinamentos que eu falei nele foi sobre a visão distorcida da melhoria pessoal. O tal do trabalho enquanto eles dormem, de focar apenas em si mesmo e viver no modo caverna. Tudo isso também engloba o Red Pill. O homem de verdade não fica fazendo mil e para se aparecer e ficar Exato. desprezando os outros como se eles fizessem parte do grupo Não, Blue uma e das coisas Pill, mais ridículas que eu já ou vi, Pílula Azul. A verdadeira libertação de mente vem exclusivamente de Cristo. Por isso, Exato. nós devemos focar nos ensinamentos da palavra e não dos homens. Porque enquanto alguns ensinamentos Perfeito. humanos levam você ao pecado, o Espírito de Deus nos traz a vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 ao 24, a Bíblia nos ensina: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Enquanto o mundo Amém. ensina que não devemos nos considerar melhor que os outros e sermos frios de coração, Deus nos diz que todos nós somos pecadores e que precisamos dele, Exato. pois Em ele é vez o de único que desprezarmos realmente uns aos pode nos outros, tornar amarmos pessoas uns aos melhores outros e de bom ajudarmos, coração. pô. Ser homem não é ser impiedoso, é amar até mesmo os nossos inimigos. A Exato. Bíblia também nos ensina que a esposa deve ser submissa ao marido, porque assim como Cristo é o líder da igreja, o homem é o líder na sua casa. Mas isso não quer dizer que um homem tira o mérito e o valor de uma mulher. Não. Pois Afinal, assim também como... mesmo a mulher tendo sido criada da costela de Adão, Não, mas todos também nós nascemos do ventre de mulher nossas é mães. submissa ao É homem, óbvio que o existem homem mulheres também. imorais, Ambos se como ajudam. também existem homens imorais, mas ainda Tem existem a- aquelas mulheres tem que tudo. obedecem à vontade de Deus e que procuram a cada dia serem mais virtuosas. Sabe por que tantos homens caem nessa? Porque muitos se sentem perdidos, sem Exato. propósito, sem exemplo masculino real. A Red Pill entra como um substituto da masculinidade. A maior parte dos estudantes Ei, estuda caramba. exatas meio que no escuro, mas você não vai mais precisar. A gente vai fazer um Mas ela alimenta o Eles ego, ficam tendo e essas não o frustrações espírito. na vida, Não né? é Com errado mulher e buscar tudo a mais, e verdade e se acaba afastar da tendo a imoralidade. ideia errada. O problema é quando isso vira Acabam religiosidade. generalizando Quando tudo. você usa a santidade como escudo para humilhar os outros, você se torna um fariseu moderno. Jesus, o verdadeiro exemplo de o que é ser homem. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11 nos ensina que devemos ser imitadores de Cristo, porque ele foi o homem Exato. mais homem na terra. Tomou todos os pecados sobre si, morreu por todos nós, até mesmo por quem rejeita ele hoje, e mesmo sendo verdadeiro Deus, se tornou semelhante aos homens e nos deu o ensinamento de amar, perdoar, renunciar aos seus desejos e servir. Ele lavou os pés Exato. dos seus próprios discípulos, mas claro, não é sobre ser o bonzinho que agrada e faz o que todo mundo quer. Não, Devemos isso não. servir, mas ser como Jesus. Amou as pessoas, mas não se deixou se levar por elas e por ensinamentos errôneos. Exato. Assim como Jesus, nós O devemos amor de agir verdade não é como ele aquele que você- agiria. não é aquele Mesmo não que as confronta, pessoas ao aquele seu que redor o confronta, né? rejeitem. Aquele Melhor é ser confronta rejeitado pelo mundo hoje você do na... que ser rejeitado por Deus no último dia. E além disso, ele O nos amor de mostrou verdade que não é ser aquele homem não é que comer do pão não que o diabo confronta oferece, quando você faz, mas se quando a alimentar pessoa da faz algo palavra de errado, mas Deus. é aquele que confronta Ele quando a mesmo pessoa disse está isso em errada. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Mas de toda palavra que sai palavra da que sai boca da de boca de Deus. Deus. Esse diálogo que Jesus teve com o diabo no meio do deserto era no sentido de pão físico, porque o diabo estava oferecendo uma pedra para Jesus transformá-la em pão, para Sim. comê-la e quebrar o jejum. Nós podemos comparar esse pão com o que o diabo nos oferece. Ele não nos oferece apenas prazeres confortáveis, mas ideias erradas que nos afastam de Deus. E o Red Pill é uma delas. Muitas pessoas vivem se baseando em personagens de filmes que vão nessa ideia de pegar mulher, falar palavrão, fumar e beber. Mesmo tendo várias ideias boas nesses filmes, que podem até se Sempre dizer manipular bíblicas, os outros, ao decorrer né? deles os ensinamentos se distorcem, para que as pessoas que ouviram um ensinamento bom sejam convencidas de que o distorcido é certo também. Patrick Bateman, por exemplo, que é um dos personagens mais defendidos pelos Sigmas, Então, é um esconde por psicopata. trás um coração destruído. Ele finge ser uma pessoa boa e atraente no trabalho, mas por trás disso, da porta daquele ambiente até a rua, a sua vida é completamente vazia. Sua namorada é comprada, e ele é um assassino, e por dentro só sente ódio e um vazio não preenchido. Thomas Shelby tem essa ideologia de ter um coração frio sem sentimentos. Um personagem fumante que mesmo com esse coração tenta procurar o sentido da vida. Todos os filósofos do mundo, sem contar com os que acreditavam na Bíblia, ensinavam sobre virtudes, mas também sobre buscar o sentido da vida. Sim. Buscar esse sentido dentro de si mesmo. Enquanto todos falam que devemos procurar esse sentido, Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que filósofos como Sócrates, por exemplo, não veria com bons olhos essa ideia de Red Pill, quanto mais o próprio Cristo, que é o autor da vida e sabe o que realmente é bom. Quando você decide parar de seguir os ensinamentos bíblicos e decide seguir uma ideologia humana baseada num filme que nem é real,
A sim. pílula Ele é vermelha mais se com torna o seu ídolo. Tudo que essa ideia ideais, ensina, desprezar as mulheres, viver com para si mesmo ensinamentos e se achar melhor completamente que os distorcidos outros, e é contra errados, tudo né? que Jesus E nos dá merda ensinou. mesmo. Enquanto o homem ensina a viver a focar apenas em si mesmo, Jesus nos ensina a morrermos para as nossas próprias vontades e seguirmos a Ele. Tudo aquilo que você coloca como base da sua identidade que não seja Cristo, já se tornou um ídolo no seu coração. Seja Sim. conquistar o shape ou uma ideologia, como o Red Pill. E irmão, se você A gente vive tem essas que coisas ser que eu esperto com falei isso, nesse mano. A vídeo, gente acha ou que segue os alguma ídolos outra são o quê? ideologia São antibíblica que o idolatrar uma mundo ensina, pessoa, não fique preocupado com a ou condenação uma, que Deus vai dar para você por um isso. Deus, mas não, Até filho, porque muitas coisas. eu também já fui alguém viciado em melhoria pessoal e usava esses personagens de base para me tornar um homem de verdade. Eu lia a Bíblia todos os dias, mas vivia de ensinamentos distorcidos por homens do mundo. Mas agora eu vivo para Cristo e procuro me tornar cada dia mais Também parecido com procura, né? Ele. E eu te Também recomendo procura. que você faça o mesmo. A porta do arrependimento ainda está aberta. Aproveite a oportunidade. Eu sei, parece difícil chegar até Deus mesmo estando Calma, tanto tá tempo apanhando longe aí, hein, dele. filho? Mas Ele não é um Deus onde você cumpre ritos e sacrifícios para Ele te perdoar. Pelo contrário, Ele é como um pastor que tinha 100 ovelhas e mesmo somente uma tendo se desviado do caminho, Ele deixa para trás as 99 para buscá-la. Procure a partir de agora se afastar desse tipo de conteúdo que influencia isso. E escolha assistir e ouvir conteúdos que te levam para Deus. Não estou dizendo que você deve se afastar de tudo, mas como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 ao 22, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Essas palavras Exato. significam que devemos analisar tudo. Se tiver algo bíblico e que não prejudique a nossa edificação espiritual, que consumamos. Mas se for contra o que a Bíblia ensina, devemos deixar para trás e seguir em frente, focado em Cristo. Mesmo tendo cometido muitos erros na caminhada, você pode se levantar e continuar. Cristo não quer apenas te tornar um homem forte, Ele quer te tornar um homem parecido com Ele. Isso vale muito mais do que músculos, frases de efeito ou vídeos virais. Eu fico muito grato por você ter assistido o vídeo até aqui. Se Eu que gostou, agradeço, peço pô, que por como forma de ensinamento e tudo mais. agradecimento ajude o canal deixando o seu Entende? like, se Você que ajuda inscrevendo aqui todo e ativando o pessoal aqui sininho com para receber os as próximos verdades e vídeos tudo que mais. sair. E se quiser, pode comentar alguma ideia de vídeo que eu possa trazer para o canal. E se você quiser uma ajuda na caminhada para se tornar alguém melhor em Cristo, eu te indico o Manual Espiritualidade, um guia simples, direto e bíblico, para se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Junto com ele, você ganha mais 2 manuais gratuitos. É Se bom, você pô. quer ter acesso, é só clicar no primeiro link da descrição. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto Amém. com Você Cristo. também, irmão. Que Deus esteja com você. Obrigado aí pelo vídeo aqui brabo aqui do Mano Bíblico. Mais uma vez aqui trazendo aqui a verdade. Mas trazendo aqui de novo aqui ensinamento, né? Porque as pessoas. Esse negócio de ficar hypado assim nos anos anteriores, né? Mas hoje em dia só. Na época já era visto como piada, hoje em dia, né? Nem mais lembrado é. Os que levavam a sério isso e o que ainda levam são só pessoas perdidas, infelizmente, né?